Sejamos todos muito bem-vindos mais uma vez. E a exposição doutrinária de hoje traz sobre o tema, sobre o título, Kardec, o Codificador, está em cargo do nosso querido irmão Celso Halbert, da Sociedade Espírita Simão Pedro. Uma boa palestra a todos. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No ano de 1369, chegou na reencarnação mais um desses espíritos que vem de altas esferas aqui no nosso meio para nos ajudar nessa nosso desenvolvimento, nessa evolução que estamos fazendo, ainda bastante dolorida, mas a função é exatamente desses que vêm do mais alto, a função é exatamente ir nos instruindo para que seja menos dolorida a nossa evolução. Não precisemos passar por tantas dificuldades, porque as dificuldades nós sabemos, né? A de cada um é criada por cada um. Então esse espírito de alta magnitude já que chegou, como muitos chegam, em todas as épocas da humanidade, em todos os pontos do nosso planeta, vem espíritos de altas esferas para nos ajudar. Esse chegou, então, em 1369, mais uma vinda dele aqui, na cidade de Praga, na Tchecoslováquia, e recebeu lá o nome de Jan Hus. Hus, da língua tcheca, quer dizer pato, ganso, uma ave. Tornou-se sacerdote católico e uma criatura muito admirada pelos católicos da época, que em 1369, a única religião que nós tínhamos no Ocidente era o catolicismo, né? Muito admirado e também muito invejado, porque os anões morais não aguentam criatura de alta magnitude moral. Ele não participava das coisas da época, das tricas e futricas. Ele era acusado de muitas coisas. Ele era muito perseguido porque ele praticava, visto por alguns do clero na época, ele praticava um crime, que era, em vez de dizer as missas em latim, que ninguém entendia nada, ele dizia as missas na língua que o povo entendia. Então, quando o mestre Jean, como era chamado carinhosamente, ia dizer missa, a paróquia onde ele ia dizer missa, muito antes do horário, já ficava totalmente tomada. E as pessoas ficavam na rua mesmo sem ouvir nada, mas ficavam porque sabiam que o mestre Jean ali estava. Então, onde ele chegava, o povo se aglomerava em volta. E alguns outros, quando chegavam, o povo se afastava. Por isso, o motivo da inveja e das perseguições. E essas criaturas, antes é interessante dizer o seguinte, que não estamos aqui a falar da igreja, né? Óbvio que não. É importante que nós hoje, nos dizendo espíritas, é uma coisa que de vez em quando eu pergunto para mim, o que é mesmo ser espírita? Ainda não consegui responder muito bem, mas nos dizemos espíritas, nós precisamos ter lucidez, e penso que temos, né, da importância que foi o catolicismo nas nossas vidas. Nós, os do Ocidente, devemos muito mais ao catolicismo do que a gente imagina. Então, não vai crítica nenhum à igreja em si. Nós estamos falando sobre criaturas agindo dentro da igreja, como até hoje. Tem criaturas que nós admiramos dentro do catolicismo e até criaturas que não são do catolicismo, mas como estão falando lá, e tem alguns outros que estão enredados com a justiça nossa aí, né? Então, não é da igreja que estamos falando. Aliás, até caberia uma pergunta assim, né? Lá pelo ano de 1300, por aí, 1400, se quiser 1200, 1500, qualquer um. Onde é que vocês andavam mesmo? Pois é, então,
Estamos falando de postura de pessoas. Não gostaria não, mas eu devia fazer essa pergunta para mim. Porque como eu já andei ouvindo algumas coisas a respeito de mim, eu prefiro não saber. Mas os espíritos às vezes insistem em vir dizer alguma coisa que é para a gente não ficar se achando. Bom, então ele era muito, como é que eu vou dizer assim, ele era muito acompanhado, ele tinha seguidores, para a criatura admirável que era, aqueles que, mesmo que com mais idade, fosse do clero ou do povo, o seguiam. Então no clero tinha uns que o perseguiam. Naquele tempo, os títulos, não era só católico, de outras coisas também, ducado, aquelas coisas, mas os títulos, alguns que tinham títulos católicos tinham comprado título, outros tinham ganho lá em disputas nada limpas. Então essas criaturas, elas queriam poder, elas não queriam atender o povo, e muitos sacerdotes, que alguns até são chamados de santo, né, até hoje. É bom te lembrar que mais ou menos nessa época, 1400 por aí, nós tivemos São João da Cruz, Teresa d'Ávila, isso que eu estou lembrando. Tivemos um pouco antes, menos de 200 anos antes, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Clara de Assis, enfim. Mas, então, um desses que o seguia era Jerônimo, ficou conhecido como Jerônimo de Praga, um espírito também de alta magnitude. Para nós termos assim uma ideia mais ou menos da grandeza desse Jerônimo de Praga, quando uns 400 anos depois, mais precisamente em 1846, quando reencarna Leon Denis, que caso alguém não saiba, ele veio para, se caso Allan Kardec falhasse no compromisso dele, que era codificar a doutrina, Leon Denis é que veio como reserva. Veio 42 anos depois de Kardec. Então, Jerônimo de Praga veio como benfeitor espiritual de Leon Denis. Embora não consigamos ainda entender a grandeza, mas já dá para ter uma ideia que estamos falando de alguém de alta magnitude evolutiva. Então, Jerônimo de Praga, que acompanhava o mestre Jean, ele era mais jovem no corpo físico, e quando Jerônimo vai para Londres, para a Inglaterra, para concluir os estudos dele, ele toma contato lá com uma bibliografia, os livros, as obras de John Wycliffe. John Wycliffe é de 1324 a 1384. Então, que nós estamos falando aqui, já estamos entrando em 1400. Quando Jean Hus, que nasceu em 1369, quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, o Wycliffe já estava desencarnando, eles não tiveram contato aqui. Esse Wycliffe é que vem em 1846 como Leon Denis. Eles ficam indo e vindo para ajudar a gente, levando burdoada da gente, mas continuam voltando e vindo. Mas quando Jerônimo chega lá e toma contato daquela bibliografia e começa a ver que o Wycliffe tinha as mesmas ideias do que o mestre Jean, porque o Wycliffe era contra coisas que alguns, é bom pontuar, né? Que alguns dentro do catolicismo faziam. Esses alguns eram um número bastante grande, mas não eram todos, óbvio. Ele era contra a venda de indulgências, por exemplo. A gente tinha cometido um crime, ia lá no dito representante de Deus, né? Ia lá e comprava o perdão. Tinha lista de... Isso é história, né? Não é crença, não é orientado, não é anúncio de espírito, não. É a história que nos conta isso. Tinha uma relação de preço. Se tinha matado um, tinha matado dois, três, aí já entra a minha maldade em algumas coisas. Se matasse os 5 ou 6, devia ter desconto, não precisava ser. É umas ironias assim que não cabem, mas dá vontade de fazer. Porque, gente, é uma infantilidade extraordinária. Mas, de novo, vem a pergunta, né? O que a gente andava fazendo naquela época? Estamos falando de nós mesmos. Então, tinha, inclusive, indulgência para um crime futuro. Eu fico até meio incrédulo, mas é a história que está contando. Se eu pretendesse matar alguém daqui não sei quanto tempo, eu já comprava o perdão antes.
Então, esse tipo de coisa, essas criaturas que raciocinam, que pensam, não podiam concordar. Fora outras coisas imorais, assim. Então, aí quando Jerônimo volta de Londres para Praga, leva aqueles livros para o mestre Jean. Esse homem foi tão perseguido, acusavam ele de tudo quanto era coisa, mas um homem íntegro daqueles não tinha como envolvê-lo nas tricas e futricas, até que um dia conseguiram. Arrumaram alguém lá, pagaram alguém que era de fora, para não ficar tão na cara, para acusá-lo de herege. As leis de hoje em dia não, de bastante tempo, dizem o seguinte: se eu acuso alguém de alguma coisa, eu tenho que provar que esse alguém fez aquela coisa que eu estou acusando que ele fez. Naquele tempo, não. Ou, naquela sociedade, naquela barbárie, o acusado, seja do que for, né? O acusado é que tinha que provar que não tinha feito. No caso, ele foi acusado de heresia, como é que ele ia provar que não era herético? Pois fizeram com ele o que queriam fazer. Em 1415, ele foi queimado vivo na fogueira. Jerônimo de Praga foi queimado um ano depois, em 1416, como centenas e centenas de pessoas foram queimadas na fogueira. Alguns até eram bandidos mesmo, mas a grande maioria não. E mesmo os bandidos que foram queimados na fogueira, provavelmente fossem menos bandidos do que os bandidos que estavam botando na fogueira. Em 1431, Joana d'Arc foi queimada na fogueira, também muita gente. Mas antes do mestre Jean ir para a fogueira, ele foi colocado na prisão, um calabouço. Bom, a gente não consegue imaginar o que era um calabouço. A literatura nos fala que era um porão, embaixo daqueles prédios enormes, prédios medievais, né? Um porão sem entrada de ar, úmido, com ratazanas, baratas, cheio de bicho, os excrementos de quem ficava preso, ninguém entrava lá para limpar. E ele foi preso lá dentro. Acorrentado pelos tornozelos e pelos punhos, imagina um homem perigosíssimo daqueles. É como se comparássemos com o Chico Xavier de hoje em dia, se botasse numa prisão, acorrentar os dois tornozelos, os dois punhos só não servia. Gente, assim de uma crueldade, uma coisa impressionante. E aquele homem sofreu meses e meses, já muito doente, então ele foi levado para a fogueira. No dia do espetáculo, o povaréu ali para assistir. Naquela época, e não sei até quando, nós levávamos os nossos filhos para assistirem aquele tipo de espetáculo. Alguém ser queimado na fogueira, ser enforcado, ficar lá esperneando. Eu não posso ver isso nem em filme. Eu acho que alguma coisa que eu devo ter feito tanto... Não vou falar de mim isso, né? E não fiquem rindo nem com peninha de mim, que eu vou voltar à pergunta, né? E vocês, onde é que andavam, né? Então... Mas vamos fazer um exercício de imaginação, assim, que não precisa fazer tanta força, não. Se apenas 600 anos, mais ou menos, atrás, nós fazíamos isso, de quando crianças sermos levados para ver esse tipo de coisa, quando adultos, pais de crianças, levávamos para assistirem isso, e era o show da época, era o espetáculo. Hoje a gente não consegue ver, mas nem filme, muitos de nós já não quer mais ver aquilo ali. Dá para a gente ter uma noção do quanto nós evoluímos sentimentalmente, ou sentimento, que é o que mais a gente precisa evoluir. Dá para a gente entender o quanto a gente evoluiu? Exatamente não, mas... Então vamos nos alegrar conosco mesmo, né? Mas evoluímos tangidos pelo quê? Pelo sofrimento. Pelo sofrimento. Então esse homem, quando as chamas estão pegando as vestes, as carnes, eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Porque eu sou, como dizia minha mãe, fiasquento, não queimadinha de nada, deve fazer um fiasco, acha que vem aqui, ô fiasquento, não.
Imagina, não imagina. Nem é bom tentar imaginar, a gente não vai conseguir e vai talvez criar algum desequilíbrio interno. Mas era uma prática, se não comum, quase comum na época. E quando as chamas estão pegando, ele está ali orando, sufocando de fumaça, o cardeal que mais o tinha perseguido, que mais queria acabar com ele, porque esse cardeal era onde, quando ia dizer missa, só iam aqueles que eram obrigados a ir. Porque era uma época, isso se estendeu para bastante tempo depois, que o sacerdote ficava na porta da igreja controlando quem vinha. Aí o seu Antônio não apareceu no domingo seguinte o seu Celso estava lá, né? Seu Antônio, notei que o senhor não veio domingo passado, o que houve? Ficava esperando a resposta. E tinha que se explicar. É claro que daí em outras situações, seu Antônio vinha com o sacerdote, seu Celso como o povo, então a gente estava trocando, era assim. Por isso que muitos de nós trazemos nos nossos arquivos de memória, nossos registros perispirituais, essa coisa de penitência, de obrigação com religião. Eu lembro que quando eu comecei na Simão Pedro, não faz tanto tempo assim, mas já está perto de 40 anos isso, cheguei lá mesmo tangido pelo quê? Pela grandeza que eu sou, imagina, para iluminar Simão Pedro, que é nada, tangido pelo sofrimento e levado pela mulher. Depois de muita insistência e de muito sofrimento, se fosse só por ela, eu não ia. Cheguei lá, aliviou, eu sumi. O sofrimento veio de novo, cheguei de novo, tangido pelo sofrimento. Aliviou, o que eu fiz? Sumi. O que a gente traz nos registros perispirituais? Que a igreja, aquele tempo era católica, logo depois, a partir de 1517, tinha o protestantismo, foi dividindo. Então era obrigado. Era uma penitência. Quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe me mandavam ir à missa, eu ia, porque era obrigado. Nunca ninguém me explicou a importância que é para qualquer pessoa estar vinculada a um templo religioso, seja de que denominação seja, porque as religiões, todas elas são boas, todas, e dentro de todas tem gente boa e tem gente que não é boa. Mas então a gente acaba taxando a religião em si como uma que não presta, mas, bom. Então eu cheguei, chegou um tempo lá, a terceira vez que eu fui tangido pelo sofrimento, eu resolvi ficando, né, gente? Fui ficando. Já aguentei que voltar de novo. E foi, aquele tempo a gente começava os estudos, como é até hoje, às terças-feiras à noite. Então eu comecei às terças-feiras à noite. Vai lá uma vez por semana. Qual é o compromisso com Deus que era antes? Só que era no domingo, mas uma vez por semana. Então eu ia na terça. Até que um dia o seu Adelino, que muitos aqui conheceram, um homem trabalhador extraordinário, que quando dizia o convidava, ele fazia os convites assim, que era meio ordem, né? Mas quando ele fazia o convite dele para alguém fazer alguma coisa, ele já estava fazendo há muito tempo, então ficava difícil dizer que não. Até que um dia ele disse para mim, seu Celso, a partir de semana que vem, você vem na quinta também, tá? Tá bem? Claro, tem que dizer que tá bem, né? Tá bom, seu Adelino. Aí chegava a quinta, terça eu até aceitava. Eu sei que aqui não é sessão de descarrego, não, mas eu estou descarregando um pouco. Não, para a gente tendo noção desse processo maravilhoso que é a vida, a gente nem se dá conta que até criatura, eu vou dizer só assim, endurecida, eu ia dizer outra palavra, não vou dizer endurecida como eu acabo mudando, mas tangido pelo quê? Pelo sofrimento. Chegava a quinta de manhã, eu pensava assim, puxa, hoje eu tenho que ir lá. Entenderam a contrariedade? Hoje, maneira de dizer, faz tempo, já fui mais vezes até, mas hoje eu vou 5 vezes por semana lá, porque eu quero e não quero deixar de ir. E não é que a Simão Pedro precise de mim, porque se eu não aparecer mais lá, vai ser um perturbado a menos lá. Não fique rindo que eu vou devolver. Por que a gente está aqui?
Pois é, por isso. Então, mas que maravilha isso. Então, vou 5 vezes por semana lá, mais umas 5, 6 vezes em outras casas por aí, e dou graças a Deus por ter ido parar lá. Então, aquele homem está ali queimando, né? E aquele cardeal se adianta. A história diz que esse cardeal não falou nada, mas ficou olhando com a cara, não sei se cara de nojo, cara de, sei lá, alguma coisa tipo assim, agora, alguma coisa assim. Ficou olhando para ele com aquela cara, vou usar a palavra que meio, né? Cara nojento, né? E o mestre Jean, então, olha para ele e diz assim: hoje vós assais o pato, mas um dia virá o cisne de luz que as chamas das vossas fogueiras não alcançarão. E morreu queimado. No dia 3 de outubro de 1804, o cisne de luz voltou, e recebeu aqui o nome de Hipólito Léon Denisard Rivail. Era Jean Rus voltando. Mas é óbvio que uma criatura da grandeza dele não estava atribuindo grandeza a ele, que seria ele o cisne de luz, não. Porque quem atribui grandeza a si é quem não tem grandeza. Eu procuro disfarçar, mas às vezes eu fico me achando, sabe? Claro, se não tem grandeza, tem que achar que tem grandeza. Ou se comparando com outros. Chico Xavier, alguma vez, ele deixou escapar alguma palavra que quisesse dizer para alguém que ele tinha grandeza? Não. Por quê? Porque ele é a grandeza. Quem é, é. Quem não é, tem que dizer para os outros, senão os outros não vão ver que é. Então é óbvio que ele não estava se referindo à pessoa dele, esse cisne de luz. Ele estava fazendo uma profecia, né? Mas essa profecia certamente é o que ele organizou, não foi através dele, mas que ele organizou e codificou para nós, que veio em 18 de abril de 1857. A doutrina deles, a filosofia de vivência deles, os espíritos, para nós, mas começando desde a base. Era o retorno de Jesus, né? Eu me irei, mas rogarei a meu Pai que vos mande um outro Consolador, o Espírito Verdade, que vos fará lembrar tudo que eu tenho dito e vos dirá muito mais que não tendes condições agora de entender. Mas nós tivemos ainda uma figuração, um simbolismo desse cisne de luz que as chamas das fogueiras não alcançaram, foi 9 de outubro de 1861. Quando na Espanha, em Barcelona, foram queimadas 300 obras espíritas, que o livreiro de lá tinha encomendado, pagou as obras, pagou as taxas, mas o bispo de Barcelona mandou confiscar porque eram obras heréticas. Em outubro de 1861, ainda existiam resquícios da Inquisição no nosso mundo. Em vários pontos, vários nichos na Espanha, em Portugal e, certo, em alguns outros lugares também. Então, ele confiscou essas obras e foi feito o chamado auto de fé, que ele teve que ir com soldados para conseguir que o povo deixasse ele queimar aquilo ali. Queimou aquelas obras. Em 1861 tinha o Livro dos Espíritos. Nós temos em 1857 a primeira edição, né, 501 questões. Em março de 1860, a segunda edição, como é até hoje, 1019 questões. Em janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns, que na sequência é o segundo. Então, esse auto de fé foi em 61 mesmo, sabe, lá em outubro, então nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. O que é o Espiritismo, que é um livrinho, mas é um livro extraordinário, o movimento espírita pouco acessa. Alguma outra coisa, e tinha a Revista Espírita também, que é desde 1º de janeiro de 1858, a Revista de Estudos Psicológicos, onde o Kardec fazia ali um laboratório. Então essas obras foram queimadas.
Como todo mundo morre, que a gente sabe, né, que todo mundo morre, esse bispo morreu e chegou na dimensão espiritual muito perturbado. Não só por isso, né? Imagina, pelas outras ações dele. E foi, pela misericórdia divina, foi recolhido lá e foi levado para se comunicar através da mediunidade e dialogar com o senhor Allan Kardec na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E ali ele foi confortado por Allan Kardec. Então nós temos à nossa disposição o resultado dos esforços dessas criaturas de alta magnitude que vêm no nosso meio. E são muitos. E Allan Kardec, então, organizou e deixou para nós a doutrina deles, dos espíritos, de uma maneira, assim, extraordinariamente organizada e sistematizada. Sistematizado é do mais simples para o mais complicado. Mas vamos nos ater mais a duas partes do Livro dos Espíritos, que o tempo é meio curto, é a segunda e a terceira parte. Depois eu dou a respingadinha na quarta parte para botar um pouco da minha maldade para fora, para deixar vocês um pouco preocupados, porque eu ando preocupado. Mas não é com os outros, é comigo, não é nem com os horrores que estão acontecendo para esse mundo, é comigo mesmo. Estamos ainda vivendo barbáries, em pleno século XXI. A era do Espírito. Nós precisamos entender também que tem hordas e hordas de espíritos reencarnados que ficaram por muitos séculos retidos na dimensão espiritual para que nós pudéssemos avançar. Isso ainda é novidade, né? Sabemos. Difícil a gente lembrar quando vê essas barbáries por aí. E não precisa ir tão longe. No nosso país, a gente vê, tomara que não seja muito próximo da gente, criaturas que sentimento, alguns de grande inteligência, mas o sentimento, pessoas que matam outro por qualquer coisa, até esses dias, nem lembro, porque eu não leio, eu não fico lendo desenvolvimento da sordidez, eu vejo o anúncio ali, chega, né, com o cabeçalho, que chama, sei lá como é que chama ali, rapaz, fez tal coisa, daí vem a sordidez é o nome. O sujeito matou lá, não sei quem foi, matou e foi tomar cerveja no bar. Imagina, qualquer um de nós, se houver um acidente, a gente matar alguém, eu acho que a gente tem que ir para o psicólogo lá para se reequilibrar, mesmo não tendo culpa nenhuma. Então, nós temos no Livro dos Espíritos, na segunda parte, tudo que se refere às nossas possibilidades. O que a gente é, de onde a gente vem, para onde a gente vai, está tudo ali. Pergunta dos filósofos, né, de todas as épocas da humanidade, o que é que eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, porque filósofos, criaturas que estão à frente do seu tempo e sabem que não é um corpo, né, eles podem não saber o que é, como não sabiam, mas sabem que não é isso. Então, o que eu sou? Um corpo eu sabia que não era. De onde que eu venho, para onde que eu vou? Então, nós temos essa resposta, para que a gente pare de arregalar os olhos e dizer sei lá para qualquer pergunta que seja referente à dimensão espiritual. Por exemplo, como é que eu te morrer? Sei lá. Eu sei. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas mais ou menos já está louco de bom para quem tinha umas crenças esquisitas, né? Quando eu sair daqui, eu não vou exatamente para minha casa, que eu não estou Tobias Barreto, vou para Simão Pedro, tem atividade lá, depois vai para ali, mas não é para onde vai nesse sentido. Então, não tem o endereço exato. Mas, gente, faz 2000 anos que a gente ouve isso. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Quando é que a gente vai traduzir isso? Então, a gente vem de uma das tantas moradas. E quando desencarnar, vai voltar para uma das tantas moradas. Para a mesma? Bom, daí pode ser, ou pode não ser. Aí vai depender, mas isso aí a gente tem ali também, tá? E o que não está esmiuçado, que não dá, o Livro dos Espíritos, ele é resumo dos resumos do resumo, porque está toda a nossa vida ali, no caso da segunda parte, 538 questões, toda a nossa vida, com respostas, a grande maioria, respostas não muito longas. Mas depois vem desenvolvimento, né? Tem obras
obras doutrinárias, muitas, só através de Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, muitas, para a gente ir espraiando mais as informações. Então, a segunda parte tem tudo inerente a nós, tudo. E na terceira parte, é que ali nós precisamos ter um cuidado, não vou dizer se especial, mais carinhoso. Porque ali estão as leis que nos regem. Enquanto nós não entendermos as leis, primeiro entender, que não é bem assim, mas é entender primeiro. Depois, a gente passa a dizer para os outros, né? Saber é fácil, difícil é praticar. Claro que é difícil praticar. Grande novidade, a pessoa está dizendo. Mas primeiro precisamos entender. E depois praticar. Mas como entender leis que regem o universo? É lógico que a gente não vai entender de uma hora para outra, a gente tem que ter essa lucidez também. Na questão 627, que é dentro do primeiro capítulo da terceira parte, Allan Kardec faz uma pergunta que é mais ou menos assim, se alguém conseguir guardar esse número 627, dá uma lidinha quando chegar em casa, que o primeiro capítulo da terceira parte não é a apresentação de lei, né? Kardec está fazendo a definição das leis, explicando para a gente o que é lei. E nessa 627, ele pergunta mais ou menos com essas palavras: já que Jesus ensinou a nós as verdadeiras leis de Deus, terão os espíritos mais alguma coisa para nos ensinar? Veja que pergunta meio estranha, né? Aí os espíritos vão dizer também mais ou menos assim: Jesus falava pela dificuldade, né? As pessoas falavam de a miúde por alegorias e parábolas. É necessário agora que sejam explicadas aqueles dizeres de Jesus, que é para a gente aproveitar melhor. Tudo isso ele preparando a gente para ir para a apresentação de leis, que é do capítulo 2 até o 11. Porque são 10 leis, né? O 12º capítulo, que é o último, ele ensina a gente a praticar as leis. Não é fácil de entender as leis, e praticar é muito mais difícil. Então, no último capítulo, ele reserva para ensinar a gente aproveitar melhor, para que não paremos de fazer evolução, que a gente faz evolução em todas as vindas aqui. É muito difícil o espírito voltado para casa, né, para a morada verdadeira, que é a dimensão espiritual, é muito difícil voltar da maneira que veio, ou seja, sem aproveitar nada. Normalmente se aproveita, mas sempre tangido pelo sofrimento. Então a doutrina veio para que nós façamos uma evolução com mais rapidez, com melhor aproveitamento em cada reencarnação, aproveitar mais cada reencarnação e com muito menos sofrimento. Na verdade, a proposta é sem sofrimento. Capítulo 5 do Evangelho agora, que está ajudando a gente a compreender a terceira parte, né? Capítulo 5, item 4 e 5, causas atuais das aflições. E a gente vai observar que a maioria, para não dizer todas até, não deve ser todas, mas a maioria dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, a gente que causou agora nessa encarnação. E se caso a gente não causou, está ali no mesmo capítulo 5, do 6 ao 10, causas anteriores. Só que é o seguinte, gente, as causas anteriores, antes da gente vir nessa reencarnação organizada, preparada para que tudo desse certo, essas causas anteriores a gente já tinha conquistado através de atos impensados. Então, na verdade, as causas anteriores, elas atrapalham um pouco, mas muito menos do que as causas atuais. Porque se a gente veio organizado, a gente vai até uma certa idade, quando chega aqui, nada incomoda. Depois começa a incomodar as escolhas que a gente faz. Então, lá nesse capítulo 12, Allan Kardec, lá na questão 913, eu estou preocupado com o relógio,
Ele não está nem aí para mim, mas eu estou preocupado com ele. E a gente se preocupa com coisa que não está nem aí para a gente. Esse é um dos motivos do sofrimento da gente. Eu estou em sofrimento aqui. Na questão 913, Allan Kardec pergunta, dentre os vícios, porque vício todos nós temos, eu não posso falar muito alto, pode ser que alguém se ofenda, ache ruim, né? Mas agora já falei. Se a gente não tivesse vício, ia estar fazendo o que aqui nesse mundo? Claro que a gente não tem alguns vícios que outros têm, mas cada um tem os seus e eu tenho os meus também, que eu não quero, às vezes nem eu quero pensar neles, mas eles estão aí. Então, dentre os vícios, qual o mais radical? Veja bem a pergunta. Porque a gente vai observar, quando para nas perguntas que Allan Kardec fez, não vai correndo para a resposta, para e fica analisando a pergunta. O que fez a criatura fazer aquele tipo de pergunta? É porque ele sabia a resposta e precisava ficar para nós. Então a gente observa que as perguntas foram feitas por quem sabia as respostas. E algumas ele volta a repetir, que ele pensa assim, bom, esse povo acho que não vai entender assim, vou esmiuçar mais um pouquinho. Então, dentre os vícios, qual o mais radical? E os espíritos respondem, o egoísmo. Esse vício todos nós ainda temos. Ponto. O egoísmo, ponto. Mas não para aí, a resposta vai longe, dá voltas ali. Daí, do egoísmo, deriva todo o mal. Até hoje eu não consegui entender muito bem isso aí. Bom, também que a minha cabeça, eu só sou iluminado a cabeça, a mente ainda não. Pego a luzinha aqui, dá para ver que ilumina. Eu, Verne, mais outros aí, né? Cabeça iluminada. Às vezes o pessoal, a mente iluminada, mente não, cabeça iluminada, a mente com o tempo será. Eu não consegui ainda certos males, assim, eu não consegui ainda, mas não é que não seja, é porque eu não consegui entender ainda. Na 917, que mesmo que ele está fazendo nesse 12º capítulo, ensinando a gente a como praticar as leis que nos regem, que são os 10 capítulos anteriores que ele apresentou. Na 917 ele pergunta, qual o meio de erradicarmos o egoísmo da nossa vida? Ele quer uma receita. Claro que o termo correto não é esse. Aí é Fenelon que assume e deixa um tratado de como nós... Parei por quê? Porque às vezes a gente passa a ideia, parece que basta tu ler ali e está resolvido. Não existe milagre, né, gente? Existe um trabalho lento, de muitas reencarnações, que a gente tem que ter também lucidez disso, né? Mas no momento que a gente envereda pelo caminho certo, as coisas começam a acalmar, a gente vai se asserenando e vai caminhando mais firme. Então, Fenelon nos traz um tratado de como nós irmos, né, erradicando o egoísmo de dentro de nós. E depois Kardec assume a palavra e deixa mais uma colaboração extraordinária. E na 919, Allan Kardec pergunta mais ou menos assim, qual o meio, acho que é exatamente assim até, qual o meio prático eficaz para nós melhorar nessa existência? Eu falei rápido de propósito. Porque, gente, isso aí não pode ser rápido, gente. O que Allan Kardec pergunta? Qual o meio prático? É como se ele dissesse assim, ó, não me venham com teorias. Porque teoria a gente não entende. Eu quero o meio prático. Qual o meio prático? E se tiver os 3 ou 4 ou 5, ele não quer qualquer um. E mais eficaz. Veja a sabedoria da pergunta. Eu me encanto muito mais nas perguntas que nas respostas. Porque as respostas até hoje não sei muito bem. Eu decoro algumas coisas para impressionar, mas na verdade, na prática, está meio complicado. Mas as perguntas, qual o meio prático mais eficaz de nós fazermos um bom aproveitamento nessa reencarnação? Aí os espíritos dão uma resposta assim que não é aquilo que ele perguntou. Um sábio da antiguidade vou-lhe disse, conhece a ti mesmo. Mas foi isso que Kardec perguntou? Foi exatamente isso. Porque se eu conhecesse a mim mesmo, estava resolvido.
como Kardec sabe que a gente não se conhece a si mesmo, aí ele volta na 919A assim: sabemos da grandeza, da sabedoria dessa máxima, mas eu quero uma coisa assim, não usou essa palavra, mas eu quero uma coisa popular, que o povo entenda, uma coisa prática que pessoas que consigam entender. Não precisa ficar filosofando, o que será que quer dizer? Não sabe, na intimidade, valor disso, não, vai direto no ponto, facilita. Aí entra o Santo Agostinho. Aí não tem como não entender. Eu só não faço, mas eu receito para os outros. Fazei como eu fazia enquanto aí estive. No fim do dia, passava pelas reflexões, pelos pensares, as minhas ações que eu tinha tido naquele dia. Claro que ele já estava, porque devia ter contado a história de Santo Agostinho também, que foi ele se enredou bem feio aqui com as paixões terrenas, depois se libertou, né? Então, ele passava e ficava pensando assim, todas as ações que ele tinha tido naquele dia, claro que ele achava falha. Aí ele se comprometia com ele mesmo, de no outro dia, se esforçar para não repetir. Ele não prometia para ele mesmo que ele não ia fazer no outro dia. Porque se ele tivesse prometido que ele não ia fazer e fizesse, certo, ia se deprimir. Então ele ia fazer um esforço para não fazer. Porque às vezes a gente faz promessas, o ano que vem eu vou emagrecer. Não adianta isso. Não, vou tentar. Ele foi fazendo isso, foi corrigindo as coisas. Então ele zerou coisas que ele fazia, ele sabia que a lucidez dele, o espírito da grandeza dele, né? Ele viu que ele não devia fazer. Então, naquilo ali estava muito bem. Então, todas as ações que ele estava executando aqui eram de acordo com as leis divinas. Mas daí ele entrou no outro patamar de pensares. O que eu fiz nesse dia de hoje que eu poderia fazer com mais intensidade? Ou poderia ser mais útil? Começou a transitar por aí. Cansei só de pensar nisso, porque o trabalho que a gente tem pela frente, eu nem faço essas reflexões no fim do dia, que eu nunca gosto das respostas, então eu vou deixando para depois. Como os espíritos dizem que a gente tem eternidade pela frente, eu estou deixando para eternidade, sabe, resolvendo? Mas uma coisa também eles dizem para a gente: quanto mais tempo levar, mais tempo a gente vai sofrer. Então, o dia que eu cansar de sofrer, eu vou dar mais atenção para aquilo ali, aí... Mas essa doutrina, Então, a incumbência da doutrina espírita é essa: nos fazer evoluir mais em cada reencarnação e com menos ou com nenhum sofrimento. Nenhum sofrimento ainda não dá, mas com menos sofrimento. E aqueles de nós que não precisa estar há muito tempo, mas quase sempre a gente precisa de bastante tempo. Então, aqueles que estamos já há um certo tempo na doutrina, estamos conseguindo entender, pelo menos em parte, da importância dela nas nossas vidas, a gente já está sofrendo um pouquinho menos. Mas ainda dói. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça nos bons propósitos que nós já estamos trazendo, né? Estamos muito melhores hoje, mas a comparação tem que ser da gente com a gente mesmo, não com os outros. Estamos muito, muito, muito melhores hoje do que estávamos há 600 anos, quando eu trouxe aquela história de levar as crianças para ver aqueles espetáculos. Então, nos alegremos com isso e que a paz do Divino Amigo nos envolva, nos ampare. Muito obrigado.